Ei, filho, sou eu, Deus, e preciso que você pare tudo o que está fazendo por um momento. Sabe quando eu coloco algo no seu coração e você sente que é importante? Pois é, hoje não é um dia qualquer. Eu tenho uma mensagem que vai mudar o rumo da sua vida, mas é essencial que você preste atenção até o final. O que vou te revelar pode salvar 3 coisas muito preciosas que estão ameaçadas de sumir da sua vida. E você pode nem ter percebido isso ainda. Essas 3 coisas, se ignoradas, podem desaparecer sem volta. E o pior, elas são essenciais para o seu crescimento, para a sua paz e para aquilo que você mais deseja. Então presta bem atenção. Não é por acaso que você parou para assistir esse vídeo. Eu te guiei até aqui porque sei o quanto você precisa ouvir isso agora. Tem momentos em que você se pergunta o que está errado, porque as coisas não estão fluindo, não é? Eu tenho a resposta e quero te mostrar exatamente o que pode estar bloqueando sua vitória. Só que, para você entender, precisa seguir comigo até o final. E eu te prometo uma coisa: se você ficar até o último minuto, vai receber algo especial diretamente de mim. Uma recompensa que pode mudar sua vida de forma que você nem imagina. Fique atento, porque o que eu vou te revelar é muito importante. Vou abrir os teus olhos para algo que pode transformar a sua vida, se você der ouvidos. Confia em mim e segue firme, porque o que vem depois pode ser a chave que você tanto procura. Não desista. Eu estou contigo até o final desse vídeo e te garanto, sua vida não será a mesma se você ouvir o que tenho para te dizer. Escreva nos comentários: eu ouvirei suas palavras, Senhor. Filho, você está preparado para ouvir a minha voz hoje? Eu sei que o seu coração carrega muitas coisas, preocupações, dúvidas, sonhos. Mas antes de tudo, eu quero que você saiba que não é por acaso que está aqui me ouvindo agora. Você acha que foi coincidência? Não, eu te trouxe até esse momento porque tenho algo importante para te falar. Algo que vai mudar a sua vida, se você der atenção. Mas antes de eu te revelar o que vem a seguir, preciso saber: você está realmente pronto para ouvir? Porque ouvir de verdade não é só escutar com os ouvidos. É abrir o coração, é se permitir ser tocado pela minha presença. É permitir que eu mude o que precisa ser mudado. Talvez você esteja aí com o pensamento agitado, preocupado com o que vai acontecer depois desse vídeo, com as coisas do dia a dia. Eu entendo, mas eu te peço, tire um instante para se concentrar em mim. Pare, respire e esteja pronto para ouvir com profundidade. Eu sou aquele que conhece tudo sobre você, até os segredos que você não contou a ninguém. Eu sei o que te aflige, eu sei das suas lutas. E hoje eu quero te guiar a uma nova compreensão, a um novo caminho. Mas antes de qualquer coisa, preciso que você esteja disposto a ouvir com atenção, sem distrações. Você está pronto para isso? Eu tenho algo grande para te dizer, e se você estiver com o coração aberto, vai entender tudo o que eu quero transformar na sua vida. Este é o momento de deixar o medo e a dúvida de lado e me ouvir. Está preparado? Filho, hoje eu quero te falar sobre algo essencial. Não fechar os ouvidos à minha voz. Você sabia que eu falo com você de várias maneiras? Nos momentos de silêncio, nas situações inesperadas, até mesmo nas pessoas que coloco no seu caminho. Eu estou sempre te guiando, mas muitas vezes, sem perceber, você pode acabar ignorando o que eu tenho a dizer. E sabe o que acontece quando você fecha os ouvidos para mim? Você perde a chance de receber a direção certa. Quantas vezes você já se perguntou por que as coisas não estão dando certo? Por que parece que está andando em círculos sem sair do lugar? Muitas dessas respostas eu já te dei, mas você não estava atento. Eu não falo só através de palavras. Eu falo na paz que você sente ao tomar uma decisão, na inquietação que surge quando você escolhe um caminho errado. Às vezes, meu silêncio também é uma resposta. Mas para você perceber isso, precisa manter os ouvidos e o coração abertos. Quando você fecha os ouvidos, começa a seguir a sua própria vontade, e é aí que as dificuldades aparecem. Eu sei o que é melhor para você, mesmo que às vezes pareça difícil de entender no momento. Lembra de quando você insistiu em algo que queria muito, mas no fundo sabia que não era o melhor? Eu tentei te alertar, mas você estava com o coração endurecido, teimoso na sua própria razão. Não é fácil ouvir quando a minha voz contraria o que você deseja. Mas eu te garanto, o que eu te peço é sempre para o seu bem.
Quando você abre seus ouvidos e se permite ser guiado por mim, tudo se alinha. As portas certas se abrem, as pessoas certas entram na sua vida, e o que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Hoje, eu te peço, não endureça o coração, não feche os ouvidos para mim. Ouça atentamente, porque eu tenho grandes coisas preparadas para você. Mas para isso, é preciso que você esteja disposto a me escutar, mesmo quando o que eu digo não for o que você esperava. Confia, porque eu nunca erro. Você está pronto para me ouvir? Filho, eu quero que você preste muita atenção no que vou te dizer agora. Você sabe o que realmente está em risco na sua vida neste momento? Muitas vezes, você se preocupa com problemas imediatos, como o trabalho, as contas, os relacionamentos. Eu entendo suas preocupações, mas o que está em risco vai muito além dessas coisas. Você pode não perceber, mas o que realmente está em jogo é a sua paz, suas bênçãos e, mais importante, o seu propósito. Esses são os tesouros mais valiosos que eu tenho preparado para você. O que o mundo oferece pode parecer urgente, mas o que eu ofereço é eterno. Quando você começa a se distanciar de mim, sua paz interior é a primeira coisa a desaparecer. E sem paz, filho, tudo ao seu redor parece caótico, pesado. Nada flui. Você fica inquieto, ansioso, tentando encontrar soluções sozinho, mas sem a minha direção, a confusão só aumenta. É como tentar navegar em um mar agitado, sem bússola. Além disso, as bênçãos que eu já liberei sobre a sua vida podem ser bloqueadas se você não estiver atento à minha voz. Eu tenho bênçãos reservadas para você, portas que eu quero abrir, mas quando você se afasta de mim, essas portas começam a se fechar. Não porque eu queira te punir, mas porque você se afasta daquilo que eu planejei. E o mais importante de tudo, o seu propósito. Eu criei você com um propósito específico, algo único que só você pode realizar. Mas se você continuar se distanciando, se fechando para mim, você corre o risco de não viver o que eu te chamei para fazer. E não há vazio maior do que uma vida sem propósito. Você não está aqui por acaso, não é um erro ou uma coincidência. Eu tenho planos grandes para sua vida, mas você precisa estar disposto a caminhar ao meu lado. O que está em risco não são apenas os problemas do dia a dia que você vê. O que está em risco é o seu destino, sua felicidade verdadeira e tudo o que eu preparei com tanto amor para você. Então eu te pergunto, você vai continuar correndo esse risco? Vai continuar se distanciando, perdendo a paz, bloqueando as bênçãos e se afastando do seu propósito? Ou vai escolher ouvir a minha voz, seguir o caminho que eu tracei e viver a plenitude que eu desejo para você? Digite: a oração é o elo que me une ao amor divino. Filho, a primeira coisa que você pode perder quando se afasta de mim é a paz interior. E eu sei o quanto você valoriza essa paz, mesmo que, às vezes, nem perceba que ela está desaparecendo. Você já parou para pensar por que, de repente, o coração fica tão agitado? Por que o peso do mundo parece cair sobre os seus ombros e as respostas parecem tão distantes? Isso acontece quando você deixa de ouvir a minha voz. A paz que eu te dou não é como a paz que o mundo oferece. A paz do mundo é passageira, depende das circunstâncias, das coisas estarem do jeito que você espera. Mas a paz que eu te ofereço, ela é firme. Ela permanece em meio às tempestades. Mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar, eu te dou uma paz que te faz descansar no meio do caos. Quando você perde essa paz, tudo começa a desmoronar por dentro. É aí que surgem as ansiedades, os medos, as inseguranças. E você tenta encontrar essa paz em outros lugares, nas coisas, nas pessoas, em distrações, mas nunca encontra o suficiente. Porque a paz que você precisa só pode vir de mim. Talvez você tenha percebido que aos poucos essa paz foi se distanciando. Talvez de manhã você já acorde com o coração acelerado, com uma preocupação que você nem sabe explicar. São sinais de que você está tentando resolver tudo com as suas próprias forças, sem me deixar guiar os seus passos. E é assim que a paz vai embora. Eu sei que o mundo coloca tantas coisas na sua mente. São tantas vozes dizendo o que você deve fazer, como deve agir, quem você deve ser. Mas quando você escuta a minha voz, essas vozes se acalmam. Eu sou o seu descanso. Eu sou aquele que alivia o peso do seu coração. Se você perdeu essa paz, eu estou aqui para te dizer que ela não está longe.
Eu estou te chamando de volta, te convidando a entregar suas preocupações em minhas mãos. Eu sou o refúgio em que você pode confiar. Pare de lutar sozinho e permita que eu te dê de volta a tranquilidade que só eu posso trazer. Está disposto a me ouvir novamente? Eu estou aqui, pronto para te devolver a paz que o seu coração tanto deseja. Filho, você já notou como a paz vai embora devagar quando você começa a me ignorar? No começo, pode parecer que está tudo bem, que você consegue lidar com as coisas sozinho. As preocupações começam pequenas, as dúvidas sutis. Mas conforme você vai se distanciando de mim, o peso vai aumentando e de repente, o que antes era leve se torna insuportável. A paz se afasta quando você deixa de me buscar, porque eu sou a fonte dessa paz. Eu sou aquele que mantém seu coração calmo mesmo nas situações mais difíceis. Mas quando você foca demais nas suas próprias forças, nas circunstâncias ou nas vozes ao seu redor, a minha presença se torna distante para você. Não porque eu te abandonei, mas porque você parou de me perceber. Você lembra daqueles dias em que tudo parecia fluir? Quando, mesmo nas dificuldades, você conseguia respirar fundo e sentir que, no fundo, tudo estava sob controle? Isso era a minha paz, agindo no seu coração. Mas quando você se desconecta de mim, é como se uma tempestade silenciosa começasse a se formar dentro de você. Aos poucos, a tranquilidade vai desaparecendo e a ansiedade toma o lugar dela. E aí você começa a se perguntar: por que estou tão inquieto? Por que nada parece suficiente? É porque sem a minha presença, a paz não pode permanecer. O mundo te oferece soluções temporárias, te distrai com coisas passageiras, mas nada pode substituir o que só eu posso dar. Quando você me ignora, mesmo que sem querer, começa a abrir espaço para os medos e as dúvidas. E sabe o que acontece? A paz vai embora e você começa a lutar sozinho. Tenta de tudo para resolver as coisas com suas próprias mãos, mas quanto mais tenta, mais se afasta da verdadeira solução, que é estar comigo. Eu sou a âncora da sua alma, a rocha firme que sustenta a sua vida. E se você permitir, eu posso trazer de volta essa paz que você sente que perdeu. Tudo o que você precisa fazer é lembrar que eu estou aqui, ao seu lado, pronto para te guiar de volta ao lugar de descanso. Não precisa mais lutar sozinho. Deixa eu ser a sua paz novamente. Filho, a segunda coisa que você corre o risco de perder quando se afasta de mim são as bênçãos que eu já preparei para você. Sim, eu tenho bênçãos planejadas, reservadas especialmente para sua vida. Mas quando você escolhe seguir seus próprios caminhos, deixando de me ouvir, essas bênçãos começam a se distanciar. Eu sou um Deus que dá generosamente e tenho prazer em abençoar os meus filhos. Talvez você pense que só porque as coisas estão indo bem agora, está tudo garantido. Mas as bênçãos que eu te dou são sustentadas pela sua comunhão comigo. Quando você me coloca em primeiro lugar, as portas certas se abrem, as oportunidades surgem, o impossível acontece. No entanto, quando você se afasta, as coisas começam a desalinhar. Lembra daquela oportunidade que parecia perfeita, mas de repente se fechou? Ou daquela bênção que você quase tocou, mas de alguma forma ela escapou pelas suas mãos? Não foi porque eu não queria te abençoar, mas porque você se distanciou de mim e com isso se afastou das bênçãos que estavam a caminho. Eu sou aquele que te dá o que você não consegue conquistar sozinho. Há portas que só eu posso abrir e que ninguém mais pode fechar. Mas quando você se desconecta de mim, essas portas começam a se fechar. Não porque eu não queira te abençoar, mas porque você escolheu caminhar sem a minha orientação. Eu conheço cada detalhe da sua vida e sei exatamente o que você precisa antes mesmo que você me peça. As bênçãos que eu planejei para você não são apenas materiais, são muito mais do que isso. Eu te abençoo com sabedoria, com discernimento, com pessoas certas ao seu redor, com momentos de alegria e paz que o dinheiro nenhum pode comprar. Mas quando você se afasta, essas bênçãos começam a se afastar também. Não quero que você perca o que eu já preparei para a sua vida. As bênçãos estão esperando por você, mas é necessário que você caminhe comigo. Não se distraia com os atalhos que o mundo oferece. Eles parecem fáceis, mas te afastam das verdadeiras bênçãos que só eu posso te dar. Se você voltar a mim, eu te guio de volta ao caminho das bênçãos, e eu te prometo, elas são muito maiores do que você pode imaginar.
Comente Deus, minha rocha sólida em um mundo incerto. Filho, você já se perguntou por que algumas portas que pareciam certas, que estavam prestes a se abrir, de repente se fecharam? Muitas vezes, você está esperando que algo aconteça, que uma oportunidade surja, mas de uma hora para outra, tudo desmorona. Eu sei como isso te frustra, mas hoje quero te revelar algo importante. Nem todas as portas que se fecham são por acaso. Quando você se afasta de mim, as portas que deveriam estar abertas podem começar a se fechar. Sabe por quê? Porque eu sou a fonte da sua direção. Eu vejo o que você não vê, eu conheço o caminho que você deve trilhar. Quando você está perto de mim, eu te guio, coloco você no lugar certo, na hora certa. Mas quando você escolhe caminhar sozinho, sem me consultar, você corre o risco de bater nas portas erradas. Algumas dessas portas fechadas são proteção. Quantas vezes você insistiu em algo que parecia bom, mas no fundo não era o melhor para você? Eu fechei essas portas para te proteger porque sabia que se elas se abrissem, você poderia se desviar ainda mais do plano que eu tenho. Às vezes você pensa que está perdendo uma oportunidade, mas na verdade, estou te livrando de um caminho que poderia te prejudicar. Outras vezes, as portas fecham porque você escolheu seguir sem a minha direção. Quando você tenta andar pela sua própria força, confiando apenas no que vê ou no que quer, você começa a se afastar do meu propósito. E aí, as portas que eu abri para você começam a se fechar, porque elas estavam alinhadas com o plano que eu tinha, e não com o caminho que você decidiu seguir por conta própria. Eu te digo isso porque quero te levar de volta ao caminho certo. As portas que eu abro, ninguém pode fechar, mas você precisa estar disposto a me ouvir e seguir os meus passos. Quando eu te guio, até as portas que parecem impossíveis se abrem. Mas se você continuar a caminhar distante de mim, muitas portas continuarão a se fechar. Eu tenho as chaves para cada uma das suas bênçãos. Se você confiar em mim e me deixar ser seu guia, as portas certas se abrirão no tempo certo. Não permita que o orgulho, o medo ou a dúvida fechem aquilo que eu já planejei para você. As portas que eu abro são perfeitas e levarão você ao destino que eu sempre quis te dar. Filho, a terceira coisa que você pode perder, e talvez a mais importante de todas, é o propósito da sua vida. Você já parou para pensar por que eu te criei? Por que você está aqui agora ouvindo essa mensagem? Eu não te trouxe ao mundo por acaso. Cada detalhe da sua existência, cada talento, cada experiência que você já viveu, faz parte de um plano maior que eu desenhei especialmente para você. Eu te dei um propósito, algo único, que só você pode cumprir. Mas quando você se afasta de mim, começa a se distanciar também desse propósito. O mundo vai tentar te distrair com muitas coisas, ambições, desejos, sonhos que não são os meus. E é aí que você corre o risco de perder aquilo que eu coloquei no seu coração desde o início. O propósito da sua vida é algo maior do que qualquer conquista material, maior do que qualquer reconhecimento humano. É aquilo que traz sentido para a sua existência. Sem ele você pode até ter sucesso aos olhos dos outros, mas por dentro o vazio permanece. E esse vazio não pode ser preenchido com nada além de viver aquilo que eu te chamei para fazer. Talvez você já tenha sentido isso. Já alcançou metas, realizou sonhos, mas no fundo parece que algo está faltando. Isso acontece porque, sem o propósito que eu te dei, tudo mais perde o brilho. Você pode se esforçar, trabalhar duro, mas se não estiver alinhado com o que eu planejei, vai sempre faltar algo. Eu quero que você saiba que o seu propósito está seguro em mim. Mas para vivê-lo você precisa estar perto de mim. Precisa me ouvir, deixar que eu te guie. Porque só eu sei o caminho certo para você. Se você me ignorar, se escolher seguir por outros caminhos, pode acabar perdendo essa essência, esse chamado que eu te dei. E sabe o que acontece quando você perde o propósito? A vida começa a perder o sentido. As coisas que antes te faziam sorrir já não trazem mais a mesma alegria. A energia que você tinha para lutar começa a desaparecer. Porque viver sem propósito é como andar sem rumo, sem saber onde quer chegar. Eu não quero que você perca isso. Eu te fiz com um propósito especial, e eu ainda estou te chamando para viver esse plano que desenhei com tanto amor. Você pode estar se sentindo perdido, mas nunca é tarde para voltar ao centro da minha vontade. Eu posso restaurar o propósito da sua vida, posso te colocar de volta no caminho certo.
Basta que você se aproxime de mim novamente. Eu te criei com um propósito, e só quando você viver isso plenamente vai experimentar a verdadeira realização. Eu estou te chamando agora. Você está pronto para voltar ao caminho que eu preparei? Filho, hoje eu quero falar com você sobre algo que você conhece bem, mas talvez não tenha percebido a profundidade. O vazio que surge quando você não caminha no seu chamado. Eu te criei com um propósito, uma missão única. Quando você se afasta disso, uma sensação de vazio começa a crescer dentro de você. E esse vazio não é apenas uma sensação temporária de falta de algo. É a ausência do que você foi criado para ser. Você pode até conquistar coisas neste mundo, alcançar metas, receber aplausos e reconhecimento, mas quando você não está no centro da minha vontade, nada disso preenche o seu coração. O vazio persiste porque você está tentando saciar sua alma com aquilo que não tem o poder de completar quem você realmente é. Talvez você tenha sentido esse vazio em momentos de silêncio, quando as distrações acabam, e você se pergunta por que, mesmo com tantas coisas ao seu redor, ainda sente que falta algo. Isso acontece porque o chamado que eu te dei não pode ser substituído por nada que o mundo oferece. Ele está profundamente enraizado no seu espírito. Ele é a razão pela qual você foi criado. Quando você ignora o seu chamado, começa a buscar sentido em coisas passageiras. E quanto mais você tenta preencher esse vazio com suas próprias soluções, mais ele se expande. A inquietação aumenta e o desânimo toma conta. Você começa a se perguntar por que está sempre correndo atrás de algo que nunca alcança. E a resposta é simples. Você só encontrará a verdadeira paz e realização quando decidir caminhar no propósito que eu te dei. Eu te chamei para algo maior do que você imagina. Seu chamado não é pequeno, não é insignificante, e ele não está perdido. Mesmo que você tenha se desviado, eu posso te trazer de volta ao caminho. O vazio que você sente é a minha voz te chamando de volta, te lembrando que você foi feito para algo que só eu posso revelar. Quando você está fora do seu chamado, tudo parece difícil, pesado, sem sentido. Mas quando você se alinha com o propósito que eu tenho para você, as peças começam a se encaixar. Não significa que não haverá desafios, mas significa que mesmo nos momentos difíceis, você saberá que está onde deveria estar. E isso traz uma paz que o mundo não pode tirar. Eu estou te chamando agora. Esse vazio que você sente é o lembrete de que há um lugar especial para você no meu plano. Volte-se para mim. E eu vou te mostrar o caminho de volta ao seu chamado, a sua verdadeira essência. Eu quero que você viva plenamente, e isso só vai acontecer quando você decidir caminhar no propósito que eu preparei para você desde o início. Comente nos comentários, a fé me dá forças para lutar. Filho, eu sei que agora você pode estar se perguntando, como posso mudar tudo isso? Como posso voltar ao propósito, à paz e às bênçãos que sinto que perdi? Deixa eu te dizer, você pode começar a mudar esse destino agora, neste exato momento. Não importa o quanto você tenha se afastado, o quanto você acha que já errou, eu sou aquele que transforma tudo. E hoje é o dia em que você pode escolher um novo caminho. A primeira coisa que você precisa fazer é se voltar para mim. Não tem segredo, filho. Quando você volta seus olhos para mim, quando me busca de coração aberto, eu estou pronto para te acolher, para te guiar de volta ao centro da minha vontade. Eu nunca estive longe. Sempre estive aqui esperando por você, pronto para começar uma nova história. Você pode achar que é tarde demais, que já se perdeu no caminho. Mas eu sou o Deus das segundas chances, das novas oportunidades. O primeiro passo é simplesmente reconhecer que você precisa de mim, que sozinho você não pode preencher esse vazio, não pode encontrar o verdadeiro sentido da sua vida. Quando você fizer isso, eu entrarei na sua história e começarei a fazer uma obra nova. Confie em mim, filho, e entregue seus fardos, suas preocupações. Você não precisa resolver tudo sozinho. Caminhar comigo significa deixar eu cuidar de você, te guiar pelos caminhos certos. E isso começa com um simples ato: abrir seu coração e permitir que eu assuma o controle. Hoje pode ser o dia da virada. Agora pode ser o momento em que você decide parar de lutar contra as correntes e começa a nadar na direção que eu estou te mostrando. Não é complicado. Você só precisa decidir que, a partir de agora, eu vou guiar seus passos. Eu te garanto, se você tomar essa decisão hoje, eu vou abrir novos caminhos, vou restaurar o que foi perdido, e o que parecia distante vai se aproximar.
Não espere por outro dia. Não espere as condições perfeitas. A transformação começa com uma escolha, e você pode fazer essa escolha agora. Eu estou aqui, esperando por você, pronto para te conduzir ao destino que eu sempre planejei. Está preparado para mudar o seu destino? Estou de braços abertos. Filho, escute bem. Eu nunca, jamais te abandonei. Desde o primeiro momento da sua vida, eu estive ao seu lado. Nos momentos de alegria e nos de tristeza, quando você achou que ninguém mais estava vendo, eu estava lá. Pode ser que, em alguns momentos, você tenha sentido como se estivesse sozinho, mas eu quero que você entenda algo. A minha presença nunca te deixou. Mas sabe o que pode acontecer? Você pode se afastar. Sim, pode ser que ao longo do caminho você tenha começado a seguir por trilhas que te levaram para longe de mim. Pode ser que, por escolhas suas ou pelas circunstâncias da vida, você tenha se distanciado. Mas eu continuo aqui, te esperando de braços abertos, como sempre estive. O meu amor por você não muda, não importa o quão longe você tenha ido. Eu não sou como as pessoas, que muitas vezes vão embora quando as coisas ficam difíceis. Eu sou fiel, e sempre estarei de braços abertos para te receber de volta, para restaurar tudo aquilo que pareceu perdido. Mas quando você se afasta de mim, você começa a sentir esse distanciamento, porque o seu coração deixa de perceber a minha presença. Quando você se afasta, é como uma criança que se solta da mão do pai em meio a uma multidão. O pai não foi embora, mas a criança escolheu andar sozinha, e é por isso que ela se sente perdida. Mas o pai continua ali, olhando, esperando o momento em que ela vai olhar para trás e pedir por ajuda. Assim sou eu com você. Eu nunca deixei de estar perto, mas você pode ter decidido caminhar por conta própria. Talvez você tenha sentido que, em algum momento, eu me distanciei. Mas a verdade é que foi o seu coração que se afastou. Pode ter sido por causa de mágoas, decepções, ou até mesmo por achar que podia resolver tudo sozinho. E nesse afastamento, você começou a sentir o peso da vida, a falta de direção, a ausência de paz. Porque sem mim, a vida perde o brilho, perde o rumo. Mas deixa eu te dizer algo que você precisa ouvir. Eu estou aqui e sempre estive. E se você der um passo em minha direção, eu estarei lá, pronto para te abraçar e te trazer de volta ao caminho. Não importa o quão longe você tenha ido, nunca é tarde para voltar. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E o meu amor por você nunca diminuiu. O que você precisa fazer é reconhecer que o distanciamento partiu de você, não de mim. Eu estou de braços abertos, esperando que você volte, porque você é meu filho e nada pode mudar isso. Você está pronto para voltar? Eu nunca fui embora. Filho, hoje eu quero te falar sobre algo fundamental, a importância da obediência. Você sabe que eu sou um Deus de amor, misericórdia e perdão, mas também sou um Deus que honra a obediência. E muitas vezes, aquilo que está perdido na sua vida só pode ser restaurado quando você decide obedecer à minha voz. Você já percebeu que, às vezes, as coisas parecem não funcionar, não importa o quanto você tente? É porque há caminhos que só se abrem pela obediência. Quando você escolhe me obedecer, mesmo sem entender completamente o porquê, você está confiando que eu sei o que é melhor para você. Obedecer não é sobre ser controlado, mas sobre se alinhar ao plano perfeito que eu desenhei para a sua vida. Quando você me obedece, você libera bênçãos. Muitas vezes o que está perdido, seja paz, alegria, propósito ou até relacionamentos, está esperando por um simples passo de obediência da sua parte. Eu já tenho tudo preparado para você, mas há momentos em que eu estou esperando que você diga sim para que eu possa agir. A sua obediência ativa o meu poder em sua vida. Lembra de Abraão? Eu pedi algo difícil para ele, pedi que ele confiasse em mim e fizesse algo que parecia impossível. Mas porque ele obedeceu, eu o abençoei além do que ele podia imaginar. Assim também é com você. Eu não te peço obediência para te limitar, mas para te conduzir aos lugares de abundância que eu já preparei. Se você quer restaurar o que está perdido, precisa estar disposto a me ouvir e seguir as minhas instruções. Talvez você tenha evitado obedecer em algumas áreas porque não entendeu o que eu estava pedindo ou achou que era difícil demais. Mas deixa eu te dizer algo. Eu nunca te peço algo sem te dar a força e os recursos para cumprir. Eu só peço obediência porque eu já sei o resultado. Eu já vi o fim. Eu sei onde esse caminho vai te levar.
E eu sei que é para um lugar de vitória, de restauração, de vida plena. Mas você precisa confiar em mim. A obediência é a chave para desbloquear aquilo que parece perdido. Não importa o quanto você se esforce com suas próprias mãos, sem obediência à minha direção, você estará andando em círculos. Eu estou te chamando para restaurar o que foi perdido, mas você precisa me seguir de perto, mesmo quando não entender todos os detalhes. Eu vejo o que você não vê. Eu conheço o que você ainda não conhece. Obedecer é confiar que eu estou no controle, que eu te guio por caminhos de paz e restauração. Quando você decide obedecer, eu começo a alinhar todas as coisas. As peças que estavam fora do lugar começam a se ajustar. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. E o que estava perdido começa a ser restaurado. Hoje eu te peço, confia em mim e me obedeça. Não há nada que você tenha perdido que eu não possa restaurar se você seguir a minha voz. Escreva: Deus é o autor de cada capítulo feliz da minha vida. Filho, você sabia que eu te envio sinais todos os dias? Sim, eu falo com você de muitas maneiras, mas às vezes você pode estar tão ocupado, tão envolvido nos seus próprios pensamentos, que acaba ignorando os sinais que estou enviando. E esses sinais são a forma que uso para te mostrar que estou cuidando de você, te guiando, tentando te redirecionar quando você começa a se desviar do caminho que eu tracei. Muitas vezes esses sinais não são grandiosos, mas são claros. Talvez você tenha sentido uma inquietação no coração ao tomar uma decisão, um incômodo que parecia sem explicação. Esse era eu te alertando de que algo não estava certo. Ou talvez você tenha se sentido em paz ao dar um passo, mesmo que tudo ao seu redor dissesse o contrário. Esse era eu te confirmando que aquele era o caminho. Eu falo nos detalhes, filho. Eu falo nas pequenas coisas, mas você precisa estar atento. Um sinal pode ser uma porta que se fecha inesperadamente. Você pode ver isso como um fracasso, mas eu vejo como uma proteção, porque sabia que aquela porta não te levaria ao destino que preparei. Outros sinais podem vir como encontros com pessoas, palavras que tocam o seu coração de forma especial, ou até mesmo em momentos de silêncio, quando você sente uma certeza profunda de que eu estou ao seu lado. Mas quando você ignora esses sinais, você se afasta das direções que eu te dou. Você começa a tentar andar sozinho, achando que sabe o que é melhor. E muitas vezes acaba se perdendo, não porque eu te abandonei, mas porque você escolheu ignorar as indicações que eu estava te enviando. Talvez, lá no fundo, você já saiba que algo está errado, mas tenha evitado olhar para os sinais que estou colocando diante de você. Esses sinais são a minha forma de te guiar, de te proteger e de te conduzir para os planos que eu tenho para você. Quando eu te mostro algo, não é por acaso. Não ignore aquela sensação de paz ou de alerta que surge no seu coração. Não ignore a minha voz, que fala de maneira suave, mas firme. Eu te peço, filho, pare por um momento e reflita sobre os sinais que eu já enviei. O que você tem evitado enxergar? O que eu tenho tentado te mostrar? Às vezes, o que parece um obstáculo, na verdade, é um sinal de que estou te guiando para um caminho melhor. Às vezes, o que parece um atraso é eu preparando algo maior do que você imagina. Preste atenção, porque eu nunca paro de falar. Estou sempre te mostrando a direção. Mas você precisa abrir os olhos espirituais para ver. Os sinais estão aí. E se você se permitir enxergar, vai entender o quanto eu estou trabalhando por você, mesmo quando tudo parece confuso. Estou te guiando. E se você seguir os sinais que te dou, vai ver o quanto eu sou fiel em cumprir cada promessa na sua vida. Filho, algo poderoso acontece quando você decide dar ouvidos à minha voz. Quando você escolhe me ouvir, tudo começa a se alinhar de uma forma que você nunca imaginou. Ouvir a minha voz é mais do que apenas seguir instruções. É confiar no meu amor, no meu cuidado e na certeza de que eu conheço o melhor caminho para a sua vida. Quando você escolhe me ouvir, a confusão que antes dominava sua mente começa a desaparecer. As dúvidas e as incertezas perdem força, porque você está ancorado em mim. Eu sou a rocha firme que te guia em meio às tempestades. Não importa o quanto o mundo ao seu redor esteja agitado. Quando você escuta a minha voz, encontra a paz que o mundo não pode oferecer. Você se lembra daquela sensação de paz que você teve ao tomar uma decisão difícil? Isso era eu te guiando. Além da paz, você começa a ver portas se abrindo.
Quando você caminha de acordo com o que eu falo, você deixa de lutar contra correntes contrárias. As oportunidades que estavam fora do seu alcance começam a se aproximar, porque agora você está andando no caminho que eu preparei. Não são portas qualquer. São portas que levam você ao propósito que eu desenhei para a sua vida. Mas mais do que isso, filho, quando você dá ouvidos à minha voz, você se aproxima de mim. E nesse relacionamento, eu começo a te mostrar coisas que antes você não conseguia ver. Eu te dou discernimento, sabedoria para tomar decisões, clareza para entender o que antes parecia um mistério. Eu te revelo os segredos do meu coração, te faço entender o porquê de certas coisas terem acontecido e te preparo para o que está por vir. E sabe o que mais acontece quando você me ouve? Você experimenta uma alegria que vai além das circunstâncias. Mesmo nos dias difíceis, você sabe que está no caminho certo, porque eu estou com você. Quando você escuta a minha voz, você não está mais sozinho. Eu caminho ao seu lado, fortalecendo seus passos e te sustentando nas lutas. Se você está ouvindo agora, saiba que eu estou falando com você. Eu não estou distante, não estou escondido. Minha voz está presente e clara, se você se permitir ouvi-la. E quando você escolhe dar ouvidos a mim, as dúvidas e os medos que antes te prendiam começam a perder o poder. Porque a minha voz te liberta, te dá força e te leva à vida que eu sempre sonhei para você. Ouvir a minha voz é o primeiro passo para experimentar uma transformação completa. Tudo o que você precisa fazer é abrir o coração e permitir que eu te guie. Você verá o quanto eu estou agindo, o quanto eu te amo e o quanto eu tenho preparado para você. Você está pronto para me ouvir? Filho, hoje eu quero te falar sobre restauração. Eu sei que às vezes a vida te desgasta e pode parecer que a paz, as bênçãos e até o propósito que eu te dei estão distantes. Mas eu sou o Deus que restaura tudo o que foi perdido. E não importa o quão longe você tenha ido ou o quanto as coisas parecem quebradas, eu posso trazer tudo de volta à vida, mais forte e mais bonito do que antes. Você sente falta da paz que já teve? Aquela paz que te fazia dormir tranquilo, que te fazia enfrentar os dias com leveza, mesmo nos desafios. Eu posso restaurar essa paz. A paz que eu dou não depende das circunstâncias ao seu redor. Ela vem do meu espírito que habita dentro de você. Quando você se aproxima de mim, essa paz volta, porque sou eu quem carrega os seus fardos. Entregue as suas preocupações, deixe que eu cuide do que te preocupa, e a paz que excede todo o entendimento vai preencher seu coração novamente. Quanto às bênçãos, filho, eu sei que em algum momento você pode ter sentido que elas se afastaram. Talvez você tenha pensado, será que perdi o favor de Deus? Será que as promessas ainda estão de pé? Eu quero te garantir que, enquanto você estiver em mim, as bênçãos que eu preparei continuam ao seu alcance. Eu nunca retiro o que prometi, mas às vezes você se desvia ou tenta caminhar sozinho. Hoje, eu estou te chamando de volta para o caminho das bênçãos. Cada promessa que fiz continua firme, esperando por você. E sobre o seu propósito, talvez você tenha sentido que, com o tempo, ele foi se perdendo. Que os sonhos que eu coloquei no seu coração ficaram enterrados por causa das lutas, das dificuldades ou mesmo por causa das suas próprias escolhas. Mas eu sou especialista em restaurar o propósito na vida dos meus filhos. Nada que eu planejei para você foi esquecido. Mesmo que você tenha se desviado, eu ainda te chamo para o propósito original. Se você se alinhar comigo, eu vou restaurar sua visão, sua paixão e vou te levar de volta ao centro da minha vontade. Eu sei que às vezes você pensa que já foi longe demais, que é tarde demais para consertar tudo, mas para mim, nunca é tarde. Eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. A restauração começa no momento em que você decide voltar para mim. E quando você se entrega, eu começo a curar o que foi quebrado, a trazer de volta o que parecia perdido. Hoje, eu quero restaurar sua paz, suas bênçãos e o seu propósito. Eu sou o mesmo Deus que te chamou desde o início, e estou pronto para agir novamente na sua vida, de maneira poderosa. Mas você precisa estar disposto a me deixar restaurar tudo. Está pronto para ver tudo aquilo que foi perdido voltar para as suas mãos? Eu estou aqui, pronto para começar essa obra de restauração agora. Comente. Na jornada da vida, confio no plano perfeito de Deus. Filho, confiar no meu plano nem sempre é fácil, eu sei disso. Muitas vezes você olha ao seu redor e não entende o porquê de certas coisas. Pode parecer que o caminho é longo demais,
ou que os desafios são grandes demais, mas deixa eu te lembrar de algo muito importante. Há uma recompensa imensa em confiar no meu plano. E essa recompensa vai além do que você pode imaginar. Quando você escolhe confiar em mim, você libera o controle das suas mãos e coloca tudo nas minhas. E sabe o que acontece quando você faz isso? Eu começo a trabalhar em seu favor. A fé que você coloca em mim abre portas que o esforço humano jamais poderia abrir. Eu vejo o fim desde o começo, eu sei onde cada caminho vai dar. E se você confiar, eu vou te guiar para um destino muito maior do que seus olhos podem ver. A recompensa de confiar em mim não é só sobre o que eu posso te dar, mas sobre quem eu posso te tornar. Cada desafio que você enfrenta enquanto confia no meu plano tem um propósito. Eu uso esses momentos para te fortalecer, te moldar e te preparar para as bênçãos que estão por vir. Às vezes você olha para os obstáculos e pensa que são sinais de que está no caminho errado, mas muitas vezes esses obstáculos fazem parte do plano. Eles te preparam para algo muito maior que está adiante. Quando você confia no meu plano, eu te dou paz, porque você sabe que mesmo que as circunstâncias ao seu redor pareçam contrárias, eu estou no controle. Não há nada que fuja do meu cuidado e nenhuma situação que eu não possa usar para o seu bem. Essa paz que você sente ao me confiar o seu caminho é uma recompensa em si, porque em meio à tempestade você sabe que está seguro, que eu sou o seu refúgio e sua força. E além da paz, há bênçãos esperando por você. Eu já preparei coisas que você nem imagina. O que eu planejei para sua vida vai muito além dos seus sonhos. Mas essas bênçãos são liberadas quando você confia. Quando você para de tentar resolver tudo sozinho e me entrega o controle, eu começo a alinhar as coisas de uma forma que só eu posso fazer. As portas certas se abrem, as pessoas certas entram na sua vida e o que parecia impossível começa a acontecer. Não porque você forçou, mas porque você confiou. Você está esperando por recompensas e eu já as tenho guardadas. Mas essas recompensas não vêm por causa do seu esforço, elas vêm pela sua fé. Elas vêm quando você diz: Deus, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. E filho, quando você faz isso, eu começo a mover céus e terra por você. Confia em mim. A recompensa de viver o que eu planejei é muito maior do que você pode imaginar. O que eu tenho para você é maior, melhor e mais perfeito do que qualquer coisa que você poderia construir com suas próprias forças. Está pronto para confiar? Porque eu estou pronto para te abençoar além do que você pediu ou sonhou. Filho, vamos orar agora. Pai amado e misericordioso, Senhor dos céus e da terra, hoje nos colocamos na Tua presença com o coração aberto, prontos para ouvir a Tua voz. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus que nos guia, que nos ensina o caminho em meio às adversidades e que, em cada momento, está falando conosco de forma suave e poderosa. Mas muitas vezes, Senhor, em meio à correria, às distrações e às vozes ao nosso redor, nós falhamos em Te escutar. Nos perdoa, Pai, por todos os momentos em que ignoramos o Teu chamado, em que não prestamos atenção aos Teus sinais. Sabemos que o Senhor nos fala de muitas maneiras e é nosso desejo, hoje, voltar nossos ouvidos e nosso coração inteiramente para Ti. Querido Pai, nos ensina a silenciar o barulho ao nosso redor, a silenciar até mesmo nossos próprios pensamentos e ansiedades, para que possamos ouvir a Tua voz com clareza. Sabemos que a Tua voz nos traz direção, paz e conforto, e sem ela ficamos perdidos. Queremos ser como as ovelhas que ouvem a voz do pastor e seguem o caminho certo, porque confiamos que os Teus planos são sempre melhores do que os nossos. Senhor, queremos aprender a escutar os sussurros do Teu Espírito Santo em nossos corações. Não queremos caminhar em nossa própria vontade, achando que sabemos o que é melhor. Ao invés disso, queremos ser humildes para Te ouvir, mesmo quando o que o Senhor nos pede não faz sentido para nós. Sabemos que a Tua sabedoria é infinita e que tudo o que o Senhor nos fala é para o nosso bem, mesmo que não possamos entender no momento. Pai, nos ajuda a discernir a Tua voz em meio às muitas vozes que tentam nos distrair. Sabemos que o mundo nos oferece muitos caminhos, mas somente a Tua voz nos conduz ao caminho certo. Nos dá o discernimento espiritual para identificar quando é o Senhor falando, quando é o Teu Espírito nos guiando, para que possamos seguir com confiança e obediência.
nos fortalece para que não sejamos levados pelos nossos próprios desejos, mas que possamos sempre colocar a Tua vontade acima da nossa. Sabemos, Senhor, que quando escutamos a Tua voz, encontramos paz em meio às tribulações, encontramos resposta em meio às nossas dúvidas e encontramos força para continuar, mesmo quando os desafios parecem grandes demais. A Tua voz nos acalma, nos encoraja e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo porque o Senhor está conosco. Por isso pedimos, fala conosco, Senhor. Abre nossos ouvidos espirituais, abre os olhos do nosso coração para que possamos Te ver e Te ouvir claramente em todas as áreas de nossas vidas. Pai amado, sabemos que há momentos em que as Tuas palavras nos desafiam. Às vezes, o que o Senhor nos diz não é o que esperamos ouvir, mas queremos Te obedecer, Senhor, porque confiamos no Teu amor. Sabemos que tudo o que o Senhor nos fala é para o nosso bem, para nos guiar ao nosso propósito, à plenitude da vida que o Senhor nos prometeu. Nos dá a coragem de seguir a Tua voz, mesmo quando isso significa abrir mão dos nossos próprios desejos e planos. Sabemos que o Teu caminho é sempre o melhor, e queremos caminhar com o Senhor, sem medo e sem hesitação. Ajuda-nos, Pai, a criar momentos de intimidade contigo, momentos de silêncio, onde podemos Te ouvir sem distrações. Que possamos ter a disciplina de buscar a Tua voz na leitura da Tua palavra, pois sabemos que as Escrituras são uma fonte inesgotável de sabedoria e instrução. Que possamos ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco em nosso íntimo, em cada decisão, em cada passo que damos. Senhor, nos perdoa por todas as vezes em que fomos teimosos, por todos os momentos em que preferimos seguir nossos próprios caminhos ao invés de ouvir a Tua direção. Sabemos que quando Te ignoramos, nós nos desviamos do propósito que o Senhor tem para nós e acabamos perdendo as bênçãos que o Senhor deseja nos dar. Mas hoje, Pai, nos humilhamos diante de Ti e pedimos, nos ensina a ouvir e obedecer. Sabemos que a verdadeira vida, a verdadeira alegria e a verdadeira paz só podem ser encontradas quando estamos alinhados com a Tua vontade. Hoje, Senhor, nos comprometemos a buscar a Tua voz com mais diligência. Queremos viver de acordo com o Teu plano, caminhar segundo os Teus passos. Sabemos que quando ouvimos a Tua voz e obedecemos, as portas certas se abrem, os caminhos difíceis se tornam mais leves e o propósito para o qual fomos criados se torna mais claro. Nos dá a fé para confiar no que o Senhor diz, mesmo quando não podemos ver o resultado imediato. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala. Um Deus que se importa conosco, que nos guia e que nos ama tanto a ponto de querer participar de cada detalhe das nossas vidas. Que possamos ser sensíveis à Tua voz todos os dias. Que possamos ser filhos e filhas obedientes, que seguem a Tua direção e que se rendem à Tua vontade. Nós Te amamos, Senhor, e Te agradecemos por sempre estar conosco, sempre pronto para nos guiar. Que o Senhor seja sempre a nossa luz, a nossa direção, e que jamais nos afastemos de Ti. Em nome de Jesus, Te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Se essa oração falou ao seu coração e você sentiu a presença de Deus, não esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma oração e continua caminhando comigo nessa jornada de fé. Deixe o seu like. Isso ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também precisa ouvir essa mensagem. E antes de ir, já tem um vídeo especial aparecendo aqui na tela que vai fortalecer ainda mais a sua fé. Não perca. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo.